Se tem uma pergunta que eu recebo na minha caixinha do Instagram é: como é que eu me torno um especialista em back-end trabalhando com Java? E mais do que isso, perguntam também assim: como é que eu faço para me tornar alguém que seja visto dessa forma, como um especialista em back-end trabalhando com Java? Como é que eu faço para que o mercado me enxergue dessa forma? Se essa dúvida ou algo parecido, porque tem variações dela, né, já passou pela sua cabeça, então fica aqui comigo que eu elaborei um passo a passo para te ajudar com isso. Meu nome é Helder Moraes e meu objetivo aqui é te ajudar você, desenvolvedor back-end que trabalha com Java, a construir o perfil profissional que o mercado procura. Então, se esse é um tipo de assunto que te interessa, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e também de se inscrever no canal para você não perder os próximos, porque aqui o foco é esse, o foco aqui é Dev Back-end em Java, tá bom? Então não esquece de se inscrever e se você está ouvindo por acaso isso aqui em alguma plataforma de podcast, não esquece também de se inscrever nesse podcast aí para você não perder os próximos episódios. Então, sem mais delongas, confere aí agora o passo a passo para você que deseja se especializar em Dev Back-end com Java. Passo número 1, e aí correndo o risco de parecer muito óbvio, é abandone o front-end. E agora eu já ouço choros e ranger de dentes. Mas olha só, pensa comigo, o foco é isso, é você abrir mão de algumas coisas em prol de outras. Isso vale para tudo na vida e não ia ser diferente com a sua carreira. E sim, pode ser que na sua situação atual, com o seu emprego, com o projeto que você está trabalhando, qualquer coisa que você esteja fazendo agora, seja impossível você abandonar o front-end. Então, o que a gente faz num caso desses? Se esse é o seu caso, você precisa fazer o seguinte: se tornar alguém tão forte no back-end, tão top em back-end, que aquilo que você sabe de front-end se torne irrelevante. E eu falo isso porque foi o que eu fiz. Olha só, eu já trabalhei com mobile, eu já trabalhei com front-end, eu já trabalhei com JavaScript, eu já trabalhei com um monte de coisa que você não faz nem ideia. Só que todas essas outras coisas que eu já fiz na minha carreira, elas são absolutamente irrelevantes hoje, não só para mim, mas para o mercado, porque eu construí uma carreira tão forte no back-end que o resto meio que não importa mais. Além disso, tanto o back-end quanto o front-end são áreas de estudo, áreas de atuação imensas, enormes, são ciências absolutamente gigantescas. Então, até pela questão de sanidade mental, é importante você escolher uma delas e focar em uma delas. E no caso aqui, nesse canal, em tudo aquilo que eu faço, a gente fala de back-end. Então, foca no back-end e, assim que possível, larga aí o front-end. Passo número 2 para você que deseja ser um especialista em back-end com Java. Eu chamo de mais EE e menos SE. Então, do que estamos falando aqui? Vamos lá. Olha só, para todo mundo ficar na mesma página. Quando eu falo EE, estou falando de Enterprise Edition. Estou falando de Jakarta Enterprise Edition, que é o nome que foi mudado, né, da onde veio aí o Java EE, que antigamente, lá nos primórdios dos anos 2000, chamava Java 2 EE. Então, que raios é esse negócio? É aquele conjunto de APIs que a gente chama que é utilizado para o desenvolvimento Enterprise, né? É a extensão do Java SE, que eu vou falar na sequência, as APIs que realmente foram desenhadas, especificadas, padronizadas para fazer o desenvolvimento Enterprise. E SE, que eu acabei de falar aqui, né, vem de Standard Edition, vem de Java Standard Edition. E o que é isso? É o core da plataforma Java. É ali onde está a linguagem, onde está o compilador, todas aquelas ferramentas realmente core para você trabalhar com Java. Então, talvez alguns já estejam pensando, quer dizer que se eu vou focar em mais EE e menos SE, quer dizer que eu vou abandonar o core da linguagem, que eu não preciso me preocupar com isso? Claro que não, gente. Quer dizer, na verdade, que a partir de um bom conhecimento, sim, do core da linguagem, se você deseja se tornar um especialista em back-end Java, você precisa ir além e dominar algum framework que trabalhe com a parte de Enterprise Edition. Aí muitos vão dizer, mas quem trabalha com framework não sabe como as coisas funcionam. Olha só, cada coisa ao seu tempo. Você prefere o quê? Você prefere saber exatamente como funciona o JAX-RS e passar talvez semanas
quiçá meses, estudando a fundo a API e lendo o código dela e lendo toda a especificação dela, ou você prefere gastar algumas horas para aprender como ela funciona, aprender a usar ela e entregar aquela API, aquele REST endpoint que seu cliente está utilizando. Afinal, os grandes frameworks enterprise são isso, ferramentas construídas por alguns dos maiores desenvolvedores Java do mundo para facilitar a sua vida. Então, por que a gente não vai utilizá-las? Então, já que estamos falando aqui de frameworks, quais frameworks enterprise que eu recomendo? Olha só, hoje no mercado não tem por onde a gente correr. A gente tem dois grandes players. A gente tem Spring e a gente tem Jacquard.E. Olha, pessoalmente eu prefiro o Jacquard.E, até por dois pontos principais. Primeiro, por ele ter um processo de padronização e de especificação muito forte. E segundo, por ele ter, pela própria natureza dele, ele ser muito mais improvável que você caia num lock-in, porque você tem diversos vendors fazendo a implementação dele hoje no mercado. Por outro lado, é inegável que o Spring ele domina o mercado, tanto do ponto de vista de projetos que estão aí acontecendo no mercado, e, consequentemente, até ele tem um domínio também do ponto de vista de oportunidades, né? Você tem muito mais vagas de Spring no mercado. Mas olha só uma sacadinha aqui, gente. Vamos lembrar que o Spring, eu vou falar baixinho aqui, ó, o Spring ele roda em cima do Jacquard.E. Olha só, até na última release do Spring, se você for pegar lá a descrição da release, ela fala compatibilidade com o Jacquard.E 10, tá bom? Então, no fringir dos ovos, a gente está tudo junto no mesmo barco, tá bom? Então, vamos tocar o barco, aprender um dos dois e ser felizes aí como desenvolvedor back-end. E claro, do ponto de vista enterprise, mas mais voltado para microserviços, nós temos dois grandes domínios no mercado hoje, que é o Spring Boot e o Quarkus. Do ponto de vista de atenção, só se fala desses dois frameworks. Então, o Spring Boot, claro, veio muito na onda do Spring, né? Pegou uma carona e que todos pegariam, né? Na onda do Spring. Então, também, do ponto de vista de desenvolvimento de microserviços com Java, tem, claro, também um domínio no mercado. E, por outro lado, o Quarkus, desde 2019, ele surgiu de uma forma muito avassaladora, trazendo coisas e trazendo experiências para o desenvolvedor Java que até então não se imaginava ser possível dentro desse mundo de computação distribuída, usando Java, usando internet, usando cloud, usando containers e tudo isso. Então sim, do ponto de vista de penetração no mercado, se tem alguém hoje que concorre com o Spring Boot, é o Quarkus. E olha só, eu falei que tinha uma sacadinha lá, né, do Spring com o Jacquard.E, tem uma sacadinha também aqui do Quarkus com o Spring Boot, que eu vou falar também baixinho assim. Olha só, existem várias APIs do Spring Boot que estão disponíveis lá dentro do Quarkus, porque o Quarkus ele é uma plataforma, ele não é só um framework. Então ele implementa APIs de várias coisas. Existem APIs do Spring Boot disponíveis no Quarkus. Ou seja, se você é um desenvolvedor Spring Boot, muito provavelmente você consegue usar essas APIs que você já usava no Spring Boot, no Quarkus, e o que é melhor, sem mudar nada no seu código, sem mudar nenhum import, nada disso, e aí você vai ter toda a performance e toda a economia de recursos que são inerentes do Quarkus, usando aquilo que você já sabe de Spring Boot. Nada mal, né? E para mim, comparando ambos, né, a cereja do bolo do Quarkus, claro, é ter a implementação do Microprofile dentro do Quarkus, tá? Que é um projeto chamado SmallRye. Na verdade, como eu disse, o Quarkus é uma plataforma, então ele tem um monte de coisa dentro dele. Uma delas é uma implementação do Microprofile, o SmallRye está disponível lá também. Então, se você vem do mundo Jacquard.E e gosta de Microprofile, que é muito provável se você quer trabalhar com microserviços, o Quarkus é quase que uma coisa meio no-brainer, não tem muito o que pensar, porque ele traz o melhor de todos esses mundos. Terceiro passo para você que deseja ser um especialista em desenvolvimento back-end com Java. Domine o framework que você escolheu. Porque olha só, bacana, você foi, coletou informações, comparou um com o outro, tal, escolheu um deles. Show de bola. Agora é hora de ir a fundo. E por quê? Existe uma parte que ela é óbvia, que é, se você escolher uma ferramenta, você precisa conhecer bem ela, você precisa ir a fundo, né? Você precisa saber tudo que ela pode te oferecer. Mas existe uma outra coisa que não é tão óbvia assim. Esses frameworks, eles costumam ser tão completos, tão grandes, tão imensos,
que muitas vezes eles fazem coisas, eles têm capacidades, eles têm features que você não conhece. O problema de você não conhecer essas coisas é que pode ser que você acabe desenvolvendo coisas que ele já fazia. Então você vai e gasta um tempo enorme desenvolvendo uma funcionalidade, quando muitas vezes tinha só uma chamadinha de API lá que o framework já faz para você. Então, invista tempo em conhecer esse framework que você escolheu. Leia blogs, leia artigos, veja vídeos. Melhor ainda, leia a especificação. Aí talvez você diga, mas ler especificação é muito chato. Olha, sabe o que é chato mesmo? É você gastar horas fazendo alguma coisa quando você poderia ter gastado minutos lendo uma documentação que te ensinava a fazer aquilo porque aquilo já estava pronto. Passo número 4 para você que deseja ser um especialista em desenvolvimento back-end com Java. É o seguinte, escolha um cloud provider para chamar de seu. E antes de ir a fundo nisso, talvez esteja uma pergunta, mas por que um dev back-end deveria aprender cloud, deveria se importar com cloud? Porque é para onde a gente está indo. Olha só, algumas estimativas mostram que de todo o potencial de cloud que a gente tem no mundo, a gente chegou a apenas 25% desse potencial. Então a gente tem muito chão para crescer ainda e olha que já cresceu muito nos últimos anos. Ou seja, se você é um dev back-end que ainda não está lidando com cloud, seja uma cloud pública ou uma cloud privada, a chance de que isso vai mudar em breve ela é muito grande. Então, feito esse disclaimer, vamos lá. E antes de mais nada, quais clouds são dignas a gente mencionar aqui? Não que as outras sejam indignas, mas as maiores realmente do mercado, as mais bem representadas no mercado, não são muitas. São AWS, Azure, Google Cloud, Oracle Cloud e IBM Cloud, não necessariamente nessa ordem. E eu não estou tirando essa lista da minha cabeça, você pode dar um pulo lá no Gartner e ver lá a lista das maiores clouds do mercado, beleza? E tem uma questão muito interessante e que a gente pode tirar proveito dela no estágio em que estamos de cloud hoje. Se você pegar essas 6 grandes clouds do mercado, no estágio de maturidade que elas já estão, elas não mudam muito. Na verdade é o seguinte, elas são bem diferentes. Você vai falar, não, era muito diferente, eu já entrei em A, B e C e são bem diferentes. Realmente, o dashboard delas é bem diferente, a navegação delas é bem diferente, os serviços, né? Às vezes o modelo de serviço é diferente daqui e ali, mas se a gente for olhar em funcionalidades, elas não mudam tanto assim, tá bom? Ou seja, já que as funcionalidades, principalmente aquelas que interessam para um desenvolvedor back-end, em geral são mais ou menos as mesmas, então minha dica é o seguinte, escolha uma e vá a fundo nela. Estude ela, entenda como ela funciona. Se você gosta de certificação, tira as certificações dela, porque isso ajuda também. Daí, se em algum momento você precisar trabalhar com outro cloud provider, boa parte do seu trabalho vai fazer deparas. Olha, isso funcionava assim aqui, ali funciona desse jeito. Olha, isso aqui eu fazia assim, daquele jeito eu faço assado. Então, boa parte do trabalho vai ser isso. E como é que eu sei? Porque eu já tive que trabalhar com todas as clouds do mercado que você imagina. Quinto passo para você que deseja ser um especialista em desenvolvimento back-end com Java é o seguinte, domine containers, domine a tecnologia de containers. Olha só, durante muitos anos, o uso e desenvolvimento, né, você trabalhar com Java em containers era um problema. Só que esses dias já são coisa do passado, tá bom? Porque a versão mínima que a gente considera, que a gente recomenda para uso de Java em containers é o Java 11. E Java 11 é de 2018, tá bom? Então assim, se você ainda acha que usar Java em containers é um problema, você está no mínimo alguns anos atrasado. E por que dominar containers é essencial para um dev back-end que trabalha com Java? Por 2 motivos. Primeiro, Java é e vai continuar sendo uma das linguagens mais relevantes do mercado e isso ainda por algumas décadas. E segundo, containers está se tornando a solução padrão para a distribuição de aplicações em ambientes orquestrados, elásticos e escaláveis. Então, não tem jeito. Se você é um dev back-end Java que deseja se tornar um especialista nesse mundo que está se formando de nuvem, de distribuição e etc., você precisa estar dominando, precisa estar com seus conhecimentos de containers ali afiados na ponta da língua e na ponta dos dedos. Sexto passo para você que deseja ser um especialista em desenvolvimento back-end com Java
é o seguinte: entenda a arquitetura da solução e não apenas o seu código isolado. Isso porque eu não me canso de dizer que especialista não é um tapado da vida, não é alguém que está ali só olhando o seu código, o seu problema, a sua vida, o seu umbigo. E se é assim, você nunca pode perder de vista uma coisa: o seu código, a sua API, aquilo que você está fazendo, ela é parte de um todo, ela se integra com uma realidade que é muito maior do que ela mesma, é muito maior do que você mesmo, é muito maior do que aquilo que você está fazendo. Então, você precisa pegar aquilo que você está fazendo e entender como é que ele faz parte desse todo. Então, você precisa rever aquilo que você entendeu, você precisa questionar, você precisa olhar, você precisa conversar, você precisa interagir, você precisa entender realmente como é que tudo aquilo que você está fazendo se comporta no todo e do ponto de vista tanto tecnológico quanto humano. E eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, que a única pergunta ruim é aquela que não é feita. E você nunca vai perguntar demais, você nunca vai estar sendo o chatão da história se você estiver fazendo perguntas e questionamentos que vão te levar a construir uma aplicação que resolva o problema do seu cliente da melhor forma possível. E finalmente, o 7º passo para você que deseja ser um especialista em desenvolvimento back-end com Java é o seguinte: seja o melhor amigo destes dois irmãos, a implementação e o compartilhamento. E aqui o lance é bem direto e reto. Primeiro, se você nunca implementou algo, você não sabe este algo. Não importa o quanto você tenha estudado, não importa quantos livros você tenha lido sobre o assunto, não importa o quanto você tenha falado sobre esse assunto, se você não implementou, você não sabe isso. E segunda verdade sobre esse assunto é o seguinte: se você sabe alguma coisa, ou seja, você já implementou, mas você nunca compartilhou isso com ninguém, significa que ninguém sabe o que você sabe, ou seja, isso não ajuda muito a sua carreira no longo prazo. E por que eu falo que essas duas coisas elas andam juntas, como se fossem irmãs? Porque é o seguinte: a combinação de implementação e de compartilhamento ela é poderosíssima. Porque olha só, você foi lá e estudou algo. Aí você foi lá e implementou esse algo. Você criou um código, você resolveu um problema com aquilo, você criou um sistema, você fez alguma coisa, sei lá. E daí você pegou esse algo que você realmente aprendeu porque você implementou e aí você compartilha com alguém. Pode ser um colega do trabalho que você senta e fala assim: caraca, olha isso aqui que eu aprendi. Ou pode ser o time na reunião, sei lá, da semana e fala assim: time, olha só isso que eu aprendi, olha isso que eu fiz, olha isso que eu implementei. Ou pode ser ainda um blog, um vídeo, um post numa rede social, sei lá, coloca isso em algum lugar. O que está acontecendo nessa situação? Duas coisas. Primeiro, você está crescendo como profissional, porque aquilo que você está estudando, você está implementando, você está fazendo com que aquilo realmente entre na sua mente, faça parte de você, aquilo realmente esteja dentro dos seus campos de conhecimentos. E segunda coisa, você está criando uma base de reconhecimento relacionada àquilo que você sabe. Agora tem mais gente que sabe o que você sabe. Isso sim é útil. Então, não perca de vista, beleza? Implementação e compartilhamento são poderosíssimos e vão levar a sua carreira para níveis que talvez você nem tenha imaginado. E aí, qual desses passos faz mais sentido para você? Você já deu algum desses passos na sua carreira? Conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Beleza? Então, um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.